Bom dia. A nossa aula de hoje é uma aula que vai tratar sobre as grandes navegações. É uma aula interessante. Quem está falando aqui é o professor Márcio Alves. Eu preparei essa aula pensando na importância que tem a ver com o descobrimento do Brasil. As grandes navegações, elas começaram a partir da Europa com a ideia dos europeus procurarem riquezas e novas terras para expandir os seus negócios, principalmente os burgueses, né? Então, as grandes navegações elas começam entre Portugal e Espanha. Qual era a vantagem de Portugal? Portugal estava próximo ao mar, né? Tinha já uma escola organizada, tinha toda uma estrutura e uma burguesia disposta a investir dinheiro nas grandes navegações. Por que eles queriam investir dinheiro para descobrir novas terras? Principalmente porque eles queriam lucros, e quanto mais dinheiro tivesse, quanto mais eles pudessem acumular riquezas, mais eles tinham poder. Então a burguesia vinha crescendo muito na Europa, e eles já faziam negócio com o Oriente, só que eles usavam uma rota que não dava muito lucro para eles. Eles usavam uma rota por uma outra região, pelo mar Mediterrâneo, e eles queriam descobrir uma rota pelo Atlântico. Todo mundo tinha medo, todo mundo ficava preocupado de navegar para o Oriente, né, e pegar o Atlântico, que era um mar muito revoltoso, e os marinheiros tinham medo de passar por aquele lugar. Mas os portugueses, né, insistiram nessa proposta, e aí continuavam, né, tentando, melhorando as embarcações. Para quê? Para chegar e conquistar essa rota e não pagar pedágio e pagar uma grande parte de dinheiro para poder passar pelo Mediterrâneo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a tentar descobrir essa rota e, de uma forma ou outra, sem querer, segundo eles, né, chegaram no Brasil. E, antes de chegar ao Brasil, né, Cristóvão Colombo descobriu a América. Cristóvão Colombo chegou na América Central em 12 de outubro de 1492. E aí ele chega na América Central, numa ilha, né? Ele chega no domingo e aí ele vai colocar o nome dessa ilha de Ilha Dominicana. Ali ele começa a dominação do território americano. Logo em seguida, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. E começa também um processo de dominação das terras que hoje é o Brasil. Antes, né, dessa dominação toda, eles já faziam grandes negócios com o Oriente, com as Índias, né? E, inclusive, eles iam em busca de especiarias. O que eram essas especiarias? Eram coisas que os europeus gostavam de consumir. Noz moscada, gengibre, canela, pimenta do reino, coisas que usavam como tempero. E também eles gostavam do tecido que vinha de lá, seda, né? Os tapetes. Então, tudo isso também era importante para os mercadores. Não era uma questão só de consumo, mas era uma questão também de gerar lucro para os mercadores, que eram os burgueses. Então, quanto mais eles poderiam vender, quanto mais eles pudessem trazer, com a maior quantidade que pudessem trazer, mais lucros eles obteriam. E mais força política também eles teriam. Os europeus, eles faziam conquistas em todo o Oriente, né? Eles estavam preocupados em chegar na Europa por um caminho mais fácil ou um caminho mais vantajoso, economicamente falando, né? E por que Portugal se tornou pioneiro nessa navegação e nessas embarcações? Primeiro, eles investiram em uma embarcação melhor, né? Eles aprimoraram a questão, usaram um equipamento, né, aprimorado pelos árabes, pelos muçulmanos, que é a bússola e o astrolábio. Né? Quem inventou esses equipamentos foram os chineses, os árabes aperfeiçoaram e os portugueses usaram com muita propriedade. E as embarcações à vela também foi uma invenção chinesa, né? As embarcações que os árabes aprimoraram e depois todo mundo passou a usar esse tipo de embarcação. Aí, qual foi esse período que aconteceu toda essa disputa
por grandes navegações para o Novo Mundo. Essa disputa ela vai do século XI até o século XVI. O Brasil foi descoberto em 1500. Okay? Então, no século XV, os portugueses chegam aqui e eles continuam esse processo até o século XVI, porque até aí eles começaram a conquistar vasto território americano. Quais os continentes que eles queriam conquistar? O continente asiático, o continente africano e o continente americano. Esse era o projeto deles. E, se a gente puder observar bem hoje em dia, é o local que eles têm mais dominação. Os europeus, eles têm várias empresas multinacionais, estão num processo de globalização, principalmente nesses países, né, que são países que foram conquistados com muito suor, com muito sacrifício. Muitos povos foram escravizados pelos europeus. Na narrativa, né, sobre a questão das grandes navegações, dos grandes descobrimentos, da dominação, né, nós sempre fazemos essa pergunta: o Brasil foi descoberto ou foi invadido? O Brasil, né, segundo alguns autores, o Brasil ele foi dominado. Ele foi dominado. Eles entraram aqui, dominaram os povos, tomaram a terra, tomaram as riquezas e deixaram a religião, deixaram a Bíblia para que as pessoas pudessem ler. Enfim, né? Hoje em dia nós temos a Bíblia, temos a religião, mas não temos terra. As terras estão na mão dos estrangeiros, né? Porque os europeus buscavam em outros continentes? O que eles queriam? Queriam os metais. O ouro, a prata, e queriam matéria-prima de qualidade. Então, ao chegar aqui, eles estavam preocupados em descobrir o ouro, né? Fato que aconteceu alguns anos depois em Minas Gerais, na cidade de Sabará. A primeira mina de ouro descoberta no Brasil ela vai acontecer na cidade de Sabará. Então, quando eles descobriram, todo o empreendimento ficou muito mais valorizado. Por quê? Porque eles passaram a levar esse ouro para Portugal e em seguida, né, depois para distribuir em toda a Europa. O que eram as especiarias em si? Né? O que elas traziam de lucro para essas pessoas, para esses mercadores? As especiarias eram algo que não tinha na Europa, que não tinha produtividade na Europa. As pessoas não plantavam isso. Né? Por quê? Por causa do clima, né? Por causa da quantidade de terra que era escassa. Então, essas especiarias davam muito lucro, porque eles vinham importadas e aí eles começavam a vender na Europa e a população consumia essas especiarias. Por que os europeus buscavam criar novas rotas? Que eu quero que vocês pesquisem, principalmente pela questão financeira, né? Pelo custo da viagem. Né? Então, os portugueses foram atrás de novas rotas, foram atrás de metais, foram atrás de matéria-prima, foram atrás das especiarias. Né? Eles foram também, né? A gente pode dizer, não só na questão do ouro também, mas eles foram desbravadores, tiveram coragem de conquistar novas terras. Ok? Então, coube a eles civilizar, organizar o mundo. E é um fato que até hoje acontece. Né? Às vezes nós reclamamos que somos maltratados pelos estrangeiros, que eles chegam aqui e levam as nossas riquezas. É um pouco parecido com o que acontecia antes da chegada deles aqui. Nós que éramos povos pré-colombianos, fomos colonizados pelos europeus. E até hoje nós sofremos isso. Nós sofremos essa dependência em todas as áreas, na ciência, e na arquitetura, em qualquer outra área, né, na educação, essa influência europeia sobre as nossas vidas. Né? Cabe um dia nós brasileiros começarmos a investir na educação e descobrirmos assim, não novas terras, né, mas descobrirmos novas tecnologias, novos modos de vida para melhorarmos o nosso país. Um abraço, fique com Deus.